Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar a porcentagem. Os objetivos da aula são definir porcentagem e resolver alguns problemas que envolvem o conceito de porcentagem. Porcentagem é uma fração cujo denominador é igual a 100. Por exemplo, 23% é representado por este símbolo e é equivalente à fração 23 sobre 100. Sendo assim, existem três maneiras diferentes de se representar uma porcentagem: na forma percentual, na forma fracionária e a forma decimal, que nada mais é do que fazer a divisão do numerador pelo denominador aqui na fração. Observação: a palavra porcentagem vem do latim percento, significando porcento ou a cada centena. Por exemplo, suponha que um funcionário de uma determinada empresa recebeu um aumento salarial de 25%. Isto significa que a cada R$ 100 do seu salário, ele receberá R$ 25 a mais. Se o salário deste funcionário é R$ 1.800, quanto será o seu novo salário? Então aqui nós vamos fazer esse cálculo de duas maneiras diferentes. A primeira envolvendo mais o conceito de porcentagem e depois por um modo mais prático. Nós sabemos que o salário do funcionário é de 1.800 e além disso, esse 1.800 é 100 vezes 18, ou seja, é a soma de R$ 100 18 vezes. Mas como esse aumento salarial é de 25%, nós vimos que a cada R$ 100 o funcionário irá receber R$ 25 a mais. Então aqui nós vamos obter a soma do número 100 18 vezes e a cada 100 ele receberá R$ 25 a mais em seu salário. Sendo assim, basta multiplicar o 25 por 18 para calcular este aumento salarial. Daí, 25 vezes 18 é 450 e o novo salário será o 1.800 mais o 450, que resulta em R$ 2.250. Ou, de modo mais prático, nós precisamos calcular 25% de 1.800 para determinar este aumento salarial. Então, 25%, utilizando aqui a forma fracionária, nós vamos escrever dessa forma: 25% de, esse dia aqui a gente vai traduzir sempre como um vezes, né? Então, 25% de 1.800. Agora, basta fazer esse cálculo. Neste caso aqui está bastante simples, eu posso cancelar um zero daqui com um zero daqui, um zero daqui com esse zero daqui, restando apenas o 25 vezes o 18, que é o 450 que nós já havíamos encontrado aqui. E, como nós já vimos, o novo salário será de 2.250, que é o 1.800 mais o 450. Exemplo: calcule 12% de 30. Então, a partir de agora, nós vamos utilizar aquela ideia mais prática. Neste caso, 12% eu posso escrever dessa forma, na forma fracionária, vezes 30. Neste caso aqui, nós vamos fazer esse cálculo fazendo a multiplicação de frações, pois esse 30 aqui pode ser escrito como 30 sobre 1. Multiplicação de fração, multiplica em cima, e embaixo, embaixo. Então, 12 vezes 30, 360, 100 vezes 1, que é igual a 100. Fazendo a divisão aqui do 360 por 100, nós encontramos 3,6. Isso significa que 12% de 30 vale 3,6. Ou também nós poderíamos utilizar aqui a forma decimal para calcular os 12% de 30. 12% na forma decimal
basta dividir o 12 por 100, que é 0,12, vezes o 30. Fazendo esse cálculo aqui, nós obtemos o mesmo 3,6. Letra B. Agora nós vamos calcular 43% de 1.500. Então, utilizando aqui a ideia da forma decimal, 43% é 43 dividido por 100, que é 0,43, vezes o 1.500, que resulta em 645. Ou seja, 43% de 1.500 é 645. Agora, 24,6% de 400. Utilizando aqui a forma fracionária, para a gente ter uma ideia de como será a forma decimal, 24,6% é 24,6 dividido por 100. E essa divisão vai dar 0,246 vezes 400. Então, fazendo essa multiplicação aqui, nós obtemos o 98,4. Agora, 0,5% de 1.200. 0,5% é 0,5 dividido por 100, que resulta em 0,005, vezes o 1.200, que resulta em 6. Nós devemos tomar cuidado, pois muitos confundem. 5% é diferente do que o 0,5%. Lembrando que da forma fracionária, 5% é 5 dividido por 100 e 0,5% é 0,5 dividido por 100. Então, como essas frações são diferentes, essas duas porcentagens também vão ser diferentes. Agora nós vamos resolver alguns problemas que envolvem o conceito de porcentagem. O primeiro deles fala o seguinte: um reservatório com capacidade para 17.000 litros de água estava completamente cheio. Devido a um vazamento, ele perdeu 15% do volume inicial, até que o problema do vazamento foi resolvido. Calcule o volume de água que restou no reservatório após a perda com o vazamento. Nós vamos resolver esse problema de duas maneiras diferentes. Então, a primeira delas, nós vamos utilizar a seguinte ideia. O reservatório de água completamente cheio, ele tem uma capacidade de 17.000 litros. Nós sabemos que devido ao vazamento, ele perdeu 15% de seu volume inicial. Então, quantos litros ele perdeu? Basta calcular o 15% de 17.000. Então, 15% de 17.000, o 15% pode ser escrito como 0,15 vezes o 17.000, que resulta em 2.550. Na verdade, esse 15% do 17.000 foi o que ele perdeu com o problema de vazamento. Então, restou o 17.000 menos 2.550, que é 14.450. O segundo modo, a gente já calcula o volume de água que restou. Então, devido ao vazamento, ele perdeu 15% do volume inicial, ou seja, restaram 85% do volume inicial. Então, basta calcular 85% do 17.000 para obter o volume de água que restou no reservatório. Então, 85% de 17.000 é 0,85 vezes 17.000, que é o 14.450, como nós já havíamos obtido. Segundo exemplo, todo mês Fernando reserva 30% da sua mesada para o lanche na escola. Do restante, ele gasta 60% com a compra de gibis e ainda lhe restam R$ 84. Qual o valor da mesada do Fernando? Para resolver esse problema, nós vamos chamar de x o valor da mesada
de Fernando, que é o que o problema está querendo que a gente calcule. Nós sabemos que 30% da sua mesada é destinada ao lanche na escola, ou seja, restam 70% da mesada para os demais gastos, ou seja, se x é o valor da mesada de Fernando, 0,3x é destinado para o lanche, que corresponde aqui ao 30% de x, e restam 0,7 vezes x, que corresponde aos 70% da mesada. Do valor restante, no caso 0,7x, ele gasta 60% com a compra de gibis, ou seja, se ele gasta 60% com a compra de gibis deste valor restante, então o total gasto com gibis é o 0,7x, que era o valor restante, vezes 0,6, que corresponde aos 60% do valor restante. E ainda lhe restam R$ 84. Isto é, 84 corresponde a 40% desse valor restante. Ou seja, 84 é igual a 0,4 vezes o 0,7 vezes x. E dessa expressão aqui, nós conseguimos calcular o valor de x, pois o 0,7 está multiplicando x, vou passar dividindo. A mesma coisa acontece com esse 0,4, que também está multiplicando x, então vou passar esses dois termos aqui dividindo o 84. Isso significa que o x pode ser calculado como 84 dividido por 0,7 vezes 0,4, e realizando esse cálculo nós obtemos o 300. Se x é igual a 300, isso significa que o valor da mesada do Fernando vale R$ 300. Outro exemplo, Célio decidiu comprar um sofá e vai dar como entrada 30% do preço total na forma de um cheque de R$ 420. Qual é o preço do sofá? Como nós não sabemos o preço do sofá, vou chamar ele de x. Pelo enunciado, nós podemos concluir que 30% do preço total, que é o preço do sofá, que eu estou chamando de x, equivale a R$ 420. Ou seja, 30% de x é igual a 420. 30% de x é 0,3 vezes o x, que é igual a 420. Como 0,3 está multiplicando o x, vou passar dividindo. Isso significa que o x é 1.400 e, portanto, o preço do sofá é R$ 1.400. Exemplo. Em uma pesquisa sobre prática de atividade física, foi perguntado aos entrevistados sobre o hábito de andar de bicicleta ao longo da semana e com que frequência semanal com que faziam. Entre eles, 70% afirmaram ter esse hábito e a frequência semanal com que faziam é apresentado no gráfico. Então, de acordo com o gráfico aqui, dos entrevistados, 75% afirmaram ter o hábito de andar de bicicleta ao longo da semana e, além disso, por exemplo, 12% andam 4 vezes por semana, 7% andam 6 vezes por semana, 15% andam todos os dias. Que porcentagem do total de entrevistados representa aqueles que afirmam andar de bicicleta pelo menos 3 vezes por semana? Então, como nós queremos pelo menos 3 vezes por semana, nós devemos considerar todas essas possibilidades aqui. Agora, como é que a gente vai calcular essa porcentagem total? Dos entrevistados, 75% possuem esse hábito. Então, esses dados aqui são em relação aos 75% que possuem esse hábito. Para calcular essa porcentagem total, nós devemos multiplicar os 75% pela soma dessas porcentagens, que é o que a gente está calculando aqui.
Então, 75% vezes o 26%, 12%, 10%, 7% e 15%, obtendo assim o 0,75 vezes 0,70, que é a mesma coisa de 0,7 também. Fazendo esse cálculo, nós obtemos o 0,525, que escrito na forma fracionária vai ser 52,5 dividido por 100, ou seja, 52,5%. E um último exemplo, certa cidade tem 18.500 eleitores. Na eleição para prefeito, houve 6% de abstenção entre os homens e 9% entre as mulheres. Com isso, o número de votantes do sexo masculino ficou exatamente igual ao número de votantes do sexo feminino. Determine o número de eleitores do sexo feminino nesta cidade. Então, como nós não sabemos o número de eleitores masculino e feminino, nós vamos chamar aqui de M e F, respectivamente. O número de eleitores do sexo masculino e o número de eleitores do sexo feminino. Como essa cidade possui um total de 18.500 eleitores, isso significa que M mais F é igual ao 18.500. E além disso, houve 6% de abstenção entre os homens e 9% entre as mulheres. Com isso, o número de votantes do sexo masculino ficou exatamente igual ao número de votantes do sexo feminino. Se houve 6% de abstenção entre os homens, o número votantes de homens foi de 94% e o número total das mulheres que votaram foi de 91%. E de acordo com essa informação, o número de votantes do sexo masculino foi igual ao número de votantes do sexo feminino. Então, nós vamos utilizar essa expressão e essa segunda expressão aqui para determinar o valor de M e de F. Mas, na verdade, a questão só está pedindo para determinar o número de eleitores do sexo feminino. E é isso que a gente vai fazer. Dessa primeira equação, nós podemos escrever que M é igual a 18.500 menos F, pois aqui o F está positivo, vou passar para o outro lado negativo. E eu vou pegar este valor de M e substituir na segunda igualdade, ou seja, 0,94 vezes M, no lugar desse M eu vou colocar essa expressão, então 0,4 vezes o valor de M é igual a 0,91 F. Fazendo essa multiplicação aqui do 0,94, nós vamos obter 0,94 vezes 18.500 dá 17.390 e o 0,94 vezes menos F é menos 0,94 F, que nós sabemos que é igual ao 0,91 F. Como essa expressão aqui está negativa, vou passar para o outro lado positivo. Então aqui eu vou obter o 0,91 F mais 0,94 F, que resulta em 1,85 F. Agora, esse 1,85 está multiplicando o F, vou passar dividindo. Então, F é dado como 17.390 dividido por 1,85, que resulta 9.400. Ou seja, o número de eleitores do sexo feminino é 9.400. Com isso, a gente finaliza a aula sobre porcentagem.